Trago notícias do Papa Francisco e como é chegar em certa idade na nossa vida e estar num leito de um hospital. Eu já atendi muitas pessoas em leito de hospital. Digo para vocês que é um momento difícil para a família, e no caso do Papa Francisco, é um momento difícil para os católicos, mas eu adianto para vocês que lá dentro do Vaticano já estão preparando a eleição do novo Papa. Porque o Vaticano acontece o seguinte, o Papa já deixou alguns cardeais com o nome citado para a próxima eleição com o falecimento dele. Então ele acabou de falecer, o Papa, vocês sabem, aconteceu já o velório do Papa, que dura 3 dias, ou até mais, e tem todo o ritual funeral muito chique, muito bonito. O Papa Francisco, ele não está bem, ele vai fazer 89 anos, e eu vejo que uma pessoa nessa idade já não tem condições mais de governar. Já imaginou? 89 anos de idade, na hora de descansar e aproveitar um pouco a vida, porque até agora o Papa Francisco, ele só trabalhou. No final da nossa vida, depois nós passamos os 50, a conta já começa a aparecer. Nós vamos ficando mais maduros e vamos olhando para trás e vamos vendo o que nós fizemos de bom e que não foi bom. Ele é o pai dos católicos, de uma grande multidão de gente. Quais são as pessoas que no pontificado do Papa Francisco ele emitiu o documento de Atênema, ou seja, o documento de excomunhão. Quando o Papa emite um documento de excomunhão para a pessoa, quando ela vai publicamente e ela pede perdão, há a possibilidade da igreja retirar esse documento. Eu penso que no leito de um hospital, e vai fazer 89 anos de idade, já não é mais uma criança. E nós sabemos que nós caminhamos para um fim. E o nosso momento vai chegar, e o momento de prestar conta vai chegar. E uma pessoa igual à autoridade do Papa, ele também vai ter que prestar contas para Deus. Todos nós temos que prestar conta. E dentro dessa instituição católica religiosa, ela tem as regras que têm que ser cumpridas. E as pessoas que criticaram o Papa, por ele ter essa mente mais aberta um pouco, alguns deles, que criticaram o Papa, chamaram o Papa até de herege, foram anátema, foram excomungados da igreja. Eu tenho aqui, por exemplo, ele excomungou 2 padres e uma freira. Os 2 padres e uma freira, eles eram eremitas, vivem na Escócia. Segundo os relatos, eles diziam que o Papa era um herege, porque o Papa pregava algumas coisas que não estavam corretamente. Por exemplo, quando o Papa deu aquela abertura para a bênção de homoafetivos. O Papa não foi um herege com isso. E vai dizer outras coisas aqui, porque o Papa acabou excomungando essas pessoas. A palavra de Deus nos diz o seguinte, hoje no Evangelho desse domingo 2023. Digo-vos a vós que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia. Abençoai quem vos maldizem, e orai pelo que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E continua o texto. Esse texto fala do perdão e é um dos textos mais pregados pelos religiosos. Agora, eu pergunto para vocês, o Papa Francisco muitas vezes foi caluniado, foi injustiçado, e aí, em vez do Papa ter emitido tantos documentos, igual ele emitiu de excomunhão, depois tem outros documentos aqui que ele emitiu, tem aqui a cardeais que foram excomungados, tem aqui o Frei Beto, o Frei Beto da cidade de Bauru, se não me engano foi em 2014, 2015,
o Frei Beto fez uma pregação e falou do homoafetivo, né? E parece que ele falou lá que as pessoas nascem com essa tendência, né? E ele deu apoio ao casamento ao homoafetivo. E isso aí foi parar na mão do Papa. E segundo o Frei Beto, o bispo de Bauru, fez uma carta lá para o Papa, reuniu o conselho deles, mandaram a carta para o Papa e veio lá direto de Roma. O Frei Beto fala que ele não teve como reagir, porque já veio o documento de excomunhão para ele. Aí diz que a igreja pediu para ele retratar, ele não quis retratar, não quis pedir perdão. E o Frei Beto fala que ele não teve como chegar até o Papa para mostrar realmente o que aconteceu. Apenas emitiram um documento e ele foi excomungado. Veio lá de Roma, da Santa Sé. E aí já veio escrito no documento do Frei Beto, de excomunhão, que ele não tem o direito de recorrer para tirar a excomunhão. Então, e a excomunhão, gente, é muito grave. Talvez teria sido melhor a igreja ter tomado outros procedimentos, né? Ter dado mais chance ao Frei Beto, até mesmo porque o Papa Francisco começou, né, no sinodal o ano passado, falando da questão de homoafetivo, falando que as mulheres a respeito da segunda união, do casamento de padre, de casamento de padre, padres poderem casar, de casamento de segunda união. O Papa deu essa abertura. Depois o padre fala lá alguma coisa, vem um documento, as coisas parecem que não entram meio em contradição. Dá a entender que um grupo não gosta lá do padre, Frei Beto, e emite um documento, né? Eu sei que tem as regras do direito canônico. Era uma irmã, ela é lá da Áustria. Essa irmã católica, junto com o marido, criaram lá uma igreja, uma comunidade. Nós somos igreja. Martha Reiser. E essa Martha Reiser, eles começaram a criticar a igreja porque eles queriam que a igreja católica, o Papa, desse abertura para as mulheres ser consagradas presbíteras. E outras coisas, e elas também queriam, esse grupo dessas mulheres, tinha mais já de 1 milhão, quase 2 milhões de assinatura a favor dessa mulher e do marido, elas queriam também que o Papa revesse a questão do homoafetivo, né? Aquele negócio que a pessoa já nasce com a tendência e não tem muito o que fazer. E outras coisas a mais que elas foram citando. Só que a Martha errou, porque a Martha, essa lá da Áustria, a Martha Reis e o esposo, e eles começaram a celebrar a Eucaristia. Ela começou a celebrar a Eucaristia na casa dela sem ter a permissão de mulheres ser ordenadas presbíteras. Então, ela errou, um erro gravíssimo. Mas, em vez do Papa chamar esse povo para conversar, né, o bispo chamar o arcebispo, já emitiu um documento de excomunhão. Ela estava errada e está errada se ela faz isso. Eu discordo dela. Mas eu pergunto, com essa passagem de Deus hoje, aqui da Bíblia, né? Amor aos inimigos. Essa mulher e o marido, na verdade, são uns inimigos da doutrina da igreja, que passaram por cima do Papa Francisco. Pedir para a mulher ser ordenadas, para o Papa autorizar, uma coisa. Agora, você chegar e fazer o ato de celebrar uma missa uma mulher, isso não pode. Mas era eles estavam contestando, né, que eles queriam que o Papa mudasse uma regra. Agora, o que eu não concordo é que agora o Papa está lá no leito e ele vai ser cobrado de Deus, porque como que vai ficar a situação de prestar conta para Deus? Aí vocês vão lá naquela parte lá do Evangelho de Jesus Cristo, no livro de São Mateus. Olha, Jesus falou para Pedro, Pedro, o que tu ligares na terra ao céu será ligado, o que desligares do céu na terra será desligado. Porque, gente, esse povo de Deus que são considerados hereges, essa turma aí que deve ser respeitada, porque é através desses pensamentos que a igreja tem que rever a postura, se está certo, e negociar com eles. Mas se não dá mais, então vocês agora estão suspensos, não pertencem à igreja, pronto, vão criar a igreja de vocês, resolver o problema.
E pode falar para eles, olha, se vocês acham que vocês estão certos desse jeito, façam do jeito de vocês, mas vocês estão aí desligados da igreja. E o batismo é válido? É válido. Fala para eles, ó, o batismo de vocês é válido, porque vocês acreditam em Jesus Cristo. Aí quando é o ato da excomunhão, aí tira tudo, gente. A pessoa perde os sacramentos, sabe? Então, poderia ter sido uma coisa mais leve. Então fica difícil para o Papa Francisco também de verificar. Ele tem o grupo dele lá da Cúria Romana, da Santa Sé, que sai para investigar esses casos. E o Papa Francisco agora, já lá no leito dele, segundo os relatos, ele não está bem. E é um momento, gente, eu creio que o Papa Francisco é doloroso, porque ele assumiu uma missão de ser o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, e isso pesa na vida, né? Igual a história do Frei Beto, que não teve como falar com ele. O padre Marcelo Rossi, por exemplo, ele passou um perrengue, quase que ele foi também excomungado da igreja. Mas depois que trocou de Papa, né, que era o João Paulo II, né, que ia excomungar o padre Marcelo Rossi, mas entrou na história, e quem estava fazendo o processo de excomunhão era o Bento XVI. Só que o Bento XVI entrou como Papa, e aí chamou o padre Marcelo Rossi em Roma e deu um troféu para ele como o melhor evangelizador aqui do Brasil, da América Latina, porque cantava e evangelizava a juventude. Estão vendo que tudo, gente, é uma negociação, né? Então o padre Marcelo Rossi poderia muito bem ter recebido um documento de excomunhão, e está aí um padre maravilhoso que prega, reza nos meios de comunicações. Às vezes as coisas chegam na mão do Papa de uma forma diferente, de uma linguagem diferente. Ele toma uma atitude e não é ele que vem consultar os padres, não é ele que vai consultar os arcebispos, e quem vai consultar é lá um grupo da congregação da Santa Sé, e quem garante que esse povo faz um julgamento correto. Então, aí eu penso que nessas horas, gente, é um momento difícil de prestar conta para Deus. E se nós, como diz o apóstolo Paulo, né? Muitas vezes nós fazemos o mal que não queremos e não conseguimos fazer o bem que queremos. E é nessas horas, no final da vida, que é o momento do encontro com Deus, de pedir perdão, né? E a igreja sabe que esse documento é um documento gravíssimo, né? É um documento que pesa na vida das pessoas. Eu sou a favor que a igreja chamasse, né, para uma reconciliação, né, em vez de emitir para várias pessoas. Eu estive lendo, eu não sei ainda se é verdade, eu tenho que pesquisar, né? Diz que a Madonna diz que foi excomungada 3 vezes. Eu fui verificar na história real, né? Se foi mesmo. Segundo fala que não, que foi usado com a cantora Madonna foi a inteligência artificial. Aí que através desse documento criou ela junto com o Papa, fizeram um monte de coisa junto. Então, segundo os relatos que eu procurei me informar, eu também achava e pensava que a igreja tinha excomungado a igreja. O arcebispo italiano Carlos Maria Vigano, esse homem aqui foi um caso complicado, né, gente? E ele também fez crítica ao nosso querido Papa Francisco, mas só que durante o tempo do governo de João Paulo II, esse arcebispo aqui, esse cardeal, o italiano Carlos Maria Vigano, está com 83 anos ou 84 anos, esse homem foi núncio apostólico na Nigéria. Gente, o núncio apostólico, gente, tem um poder imenso. E esse cardeal, ele foi excomungado porque ele disse que o Papa Francisco conhecia alguns casos a respeito, né, de envolvimento de padres com, vocês sabem, né, aí com daqueles escândalos, né, de sexualidade que surgiu dentro da igreja. Diz que o Papa Francisco sabia de um certo caso e fez vista grossa. E o Papa só tomou providência quando veio à tona. Então ele falou isso, né? Aí ele recebeu o documento de excomunhão e outras coisas mais.
Mas se esse cardeal estava certo, e se o Papa, nesse caso, o Papa sabia mesmo, agora o Papa vai prestar conta para Deus, porque Deus sabe a verdade. Então ficou a palavra contra um, contra o outro, né? Então o cardeal, né? Como é que é? O Vigano, o cardeal Vigano, ele disse que o Papa Francisco sabia e não tomou providência. Agora, é claro que o conselho da igreja, lá de Santa Sé, vai ficar do lado do Papa. O Papa Francisco sabe quem é que está certo. Se o Papa omitiu, ele vai prestar conta para Deus. Porque é muito sério essas coisas, gente. Então, dentro da nossa igreja, os conselhos que regem a igreja, que regem o direito canônico, né? Que cuida da liturgia, Jesus disse: a vocês receberam muita capacidade e muito estudo, e de vocês serão cobrado muito mais de quem não sabe. Então esse povo, esse clerical da igreja, principalmente em Roma, são gente estudada, que faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e é muito estudo. Agora será cobrado muito mais deles, e principalmente de um Papa, né? Que muitas vezes que está aqui, né, nessa palavra de Deus, né? Dá outra face, né? Se levou uma bufetada de um lado, oferece a outra. Aí eu pergunto, será que o Papa ofereceu todas as vezes? Aqueles que ajudam, será que ofereceu? Ou será que foi lá e pegou aquele livro de direito canônico, olhou na tal página, aqui está escrito, tu é um herege e vamos mandar você para um tal, pronto. Será que é isso que Jesus iria fazer? Será que é isso que Jesus fez? E de fato Jesus foi crucificado, né? Porque ele amou demais, né? E quem não aceitou o amor de Jesus foi aquele povo que falava: esse homem está doido. Falava que Jesus não estava batendo bem. Não estava perdoando, andando com cobradores de impostos, com prostitutas, né? E outro sei lá quem, com quem não sabia ler, com aqueles que não lavavam a mão para comer. Então vocês estão vendo a diferença? É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Então que o próximo Papa que vem agora, que o Papa Francisco já deixou tudo certinho, né? A política já foi feita antes, por isso que o Papa Francisco elegeu mais de 100 cardeais, porque na hora da votação eles vão votar em quem o Papa Francisco deixou, para continuar a missão do Papa Francisco. E esse padre, se eu não me engano, esse bispo aí, o cardeal Vigano, uma das críticas que ele faz, que ele foi excomungado, é dessa política que existe dentro da igreja para ser o Papa. E tem que ter, né, gente? Tem que ter, não adianta. Vocês estão achando que o Espírito Santo vai descer lá do céu e soprar no coração de cada um, vota nesse, vota nele, que ele vai fazer a minha vontade? Não vai. São coisas do ser humano, é do mundo material, faz parte da nossa, isso faz parte, vocês precisam entender que esse sistema de votação dentro do conclave lá do Vaticano faz parte da nossa vida. Lá é claro que há uma negociação entre eles, né? Aqueles que gostam de tal ideia, aqueles que são progressistas, vão ver, o Papa Francisco deixou esse nome para nós, ou 2 nomes, o que nós vamos fazer? Então, e aí aqueles que o Papa Francisco elegeu, mais de 100 cardeais, vão votar, claro que vão votar do lado que o Papa deixou. O Papa já deixou o terreno preparado. O Papa está errado? Ele não está errado. Ele não está errado, ele está certo. E a missão do Papa aqui, que ele fez aqui na Terra, gente, ele foi um excelente Papa. E eu concordo com o Papa de tomar atitude das pessoas que muitas vezes continuam falando dele que ele é um herege. Ele não é um herege, e nunca foi. Mas eu discordo da falta de caridade em agir de certas maneiras com as pessoas. Então, porque se não há tem que haver conflito, gente. A gente pensar, para a gente buscar uma nova saída, para entrar num diálogo, num acordo. E às vezes, muitas vezes, os conflitos dentro da igreja, aí a igreja não quer conflito. E você acha que a igreja é tão perfeita que não precisa mais de crítica? Precisa ser criticada, sim.
Críticas positivas, ou seja lá o que vim, tem que ser analisado. Se tem alguma crítica que vai ajudar, então vamos corrigir os erros. Tá certo que é dogma? Pode mexer? Não sei. Às vezes até pode mexer num dogma. Que mal tem uma pessoa criticar um dogma. Olha, se está criticando, ela está vendo de uma forma diferente. Quem sabe ali tem um caminho que naquele dogma, na época, não tinha tanto uso da razão e conhecimento. Agora, com a evolução da ciência, do conhecimento, dá para perceber alguns erros atrás. Mas aí, há 2000 anos atrás, não pode mexer naquilo. E nem pode questionar. Porque senão, aí a pessoa é excomungada, é anátema. Então, o mundo foi evoluindo, mas a igreja ainda, muitas vezes, continua fechada e não aceita questionamento. Aquele pai que é autoritário, ele não aceita o filho questionar ele. Ele não aceita, igual antigamente, o pai só olhava para o filho já saía correndo, ou já sabia o que o pai queria. Hoje não. Hoje o pai olha para o filho pergunta, por que está olhando? O que o senhor quer? Ele mudou. E a igreja aí continua só nesse olhar firme. Olhou para você, você já sabe que você tem que se mandar. Entendeu? É assim que funciona atualmente. Então precisa vir aí um novo Papa que realmente seja humano igual o Papa Francisco, mas seja mais corajoso. E colocar mais gente, né, a favor do Papa, porque o Papa precisa, como diz, de mais aliados a favor dele, que muitas vezes são poucos. Que Deus dê mais um tempo para o Papa Francisco terminar o sinodal que ele começou. E que ele possa, nesse resto de tempo, sei lá, 5, 10, 20 anos, Deus sabe, nós não sabemos o dia de amanhã, porque a morte vem como ladrão, que o Papa Francisco também possa repensar muitas coisas que ele fez no passado, se foi certo ou errado, que agora ponha na balança o que é que pode ser mudado, o que pode melhorar. Deixe um like no canal, compartilhe, se inscreva no canal e espero que vocês compreendam aí que eu estou tentando passar para vocês e faça seu comentário e coloque no lugar dessas pessoas que não pertencem mais à igreja. E se acontecesse isso com você, qual seria a sua reação? Deixe um like, se inscreva, compartilhe o vídeo e toque o sininho para ajudar o programa aí da minha irmã Maria, que está junto comigo, e ajudar também aí o Padre Silvio a levar a mensagem de Deus. Um abraço a todos e Deus os abençoe.